Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. No prólogo, nós estamos na seção que corresponde ao capítulo 6, os versículos de 20 a 35. Esta seção pode muito bem ser intitulada de aviso contra o adultério ou retomada do aviso contra o adultério, visto que não se trata da primeira vez, não se tratar ser a primeira vez que o autor sagrado faz esse aviso advertindo o seu filho, o seu discípulo. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 6, versículo 24, que diz assim para nós: para te guardar da mulher má, das lisonjas da língua da estrangeira. Prestemos atenção ao que a palavra de Deus está falando aqui para nós. Este versículo é a aplicação prática do anterior. Se no versículo anterior, ou seja, Provérbios 6, 23, o sábio, o pai, estava advertindo, falando, melhor dizendo, a respeito da consequência, mostrando a realidade, a sabedoria presente no mandamento, nos mandamentos do pai, a sabedoria presente na instrução da mãe. Se no versículo anterior dizia que os mandamentos do pai são lâmpada, os mandamentos cotidianos, o mandamento é lâmpada, a lei é luz, e caminho de vida é aceitar as repreensões da disciplina. Aqui ele está trazendo a aplicação prática. Qual a consequência de ter a lei como luz, de ter o mandamento como lâmpada? É guardar-se da mulher má e das lisonjas da língua da estrangeira. Ou seja, o fato de meditar constantemente, de ter no coração e diante dos olhos os ensinamentos dados pelo pai e pela mãe, que são um homem de Deus, uma mulher de Deus, é exatamente ser uma pessoa precavida que percebe, que entende quando a sua alma se encontra diante do perigo. A aplicação prática consiste exatamente em fazer o discernimento certo nas situações em que a sua alma se encontra em perigo. Agora prestem atenção aqui. Para te guardar da mulher má, das lisonjas da língua da estrangeira. A mulher má aqui, a estrangeira, eu já tive ocasião de explicar que se trata tanto daquela que quer conduzir o homem de Deus, em especial o jovem de Deus, o jovem que ainda não possui muita experiência na vida, conduzir ao adultério, conduzir ao pecado. Mas recordemo-nos de que o pecado do adultério, tanto na Bíblia, tanto diz respeito ao adultério em si, a traição contra o homem da sua vida, a mulher da sua vida, a traição contra o parceiro,
como também diz respeito ao pecado da idolatria e, de um modo geral, a tudo aquilo que representa algo contrário, algo alheio à aliança com Deus. Ou seja, a estrangeira aqui é tudo aquilo que corrompe o pacto da fidelidade com Deus. É como se nós disséssemos assim para o cristão: cristão, lembra-te de quem tu és. Tu és batizado. Tu pertences ao corpo de Cristo. Tu és do Senhor. A estrangeira aqui diz respeito a tudo aquilo que põe em risco a graça batismal, a tudo aquilo que é contrário à vida do cristão, a tudo aquilo que não corresponde, que não convém à vida daquela que pertence ao Senhor. Mas observemos que a palavra de Deus aqui nos adverte a respeito de um perigo concreto, de um perigo real. Não se trata aqui, como a gente fala, de teorias da conspiração, de algo que está lá no mundo das ideias, na abstração, como se não tocasse a realidade. A palavra de Deus aqui está dizendo que a mulher má, que personifica aqui aqueles que tentam nos desviar do caminho de Deus, nos desviar da aliança do Senhor, a mulher má é uma estrangeira que tem lisonjas na sua língua. Ou seja, traz consigo a bajulação, traz consigo aquilo que o nosso ego gosta de ouvir. Quando nós somos tentados a nos afastar do caminho do Senhor, o mal não vem até nós com agressividade. O mal não vem até nós de um modo que nos repele, de um modo que faz com que nós criemos antipatia ao mal, com que nós já o rejeitemos. Ao contrário, o mal vem até nós nos bajulando. O mal vem até nós tecendo elogios a nós. Não há nenhum problema em gostar de ser elogiado. Não há nenhum problema em reconhecer, em saber que o outro está sendo grato e reconhecendo o bem ou a beleza que se encontra em nós. O problema é quando nós nos deixamos ser arrastados pela bajulação, pela lisonja, porque no final das contas, o que ocorre é que nós ficamos cegos à percepção do mal. Cuidado com quem elogia muito você. Cuidado com quem, no diálogo com você, só fala a respeito das coisas boas que você realiza, do bem que você realiza. Cuidado com quem nunca aponta uma falha sua. Tome cuidado com essa pessoa. Porque esta pessoa, ainda que não faça isso de forma deliberada, ainda que não faça voluntariamente, ela não está contribuindo para o seu crescimento pessoal. É duro ouvir isso, até porque o nosso ego gosta de elogios, o nosso ego se alimenta de elogios. É duro ouvir o que eu estou falando agora para você, e não estou falando somente para você, mas para mim também. Isso vale para mim. É duro ouvir essas palavras, ler essas palavras nas Sagradas Escrituras. Mas a verdade é que ao longo da história da humanidade, muitos já se perderam, muitos já se corromperam,
Muitos caíram porque se deixaram ser arrastados pela bajulação. Não houve aqueles que apontassem para eles aquilo em que eles precisavam melhorar, aquilo que eles precisavam deixar para trás. Faça um exame das suas ações, dos seus pensamentos, das suas palavras. Não se contente com o elogio gratuito. Busque, inclusive, policiar-se a si mesmo. Busque ouvir aquelas pessoas que são sinceras com você, que elogiam você quando tem que elogiar e quando chamam a sua atenção, quando tem que chamar. Cuidado com quem não aponta aquilo que você precisa melhorar na vida. Que essa pessoa está atrasando você, esta pessoa está te arrastando para o abismo. Ainda que ela não faça por mal. Não faz por mal, mas está fazendo o mal. Ou seja, mesmo que não faça intencionalmente, está arrastando você para o mal. Então, que nós não nos deixemos ser convencidos pelos elogios. Havia um filósofo que dizia, eu não me recordo qual filósofo que dizia aqui, o elogio é um péssimo conselheiro. E de fato, o elogio pode ser sim um péssimo conselheiro, porque o elogio não permite que nós observemos a realidade como ela é. Que nós observemos os saltos que nós precisamos dar, os sacrifícios que nós precisamos realizar, aquilo que nós precisamos crucificar em nós. Agora a verdade é esta sim. Esta nos santifica, esta nos faz crescer, ainda que doa, no momento em que ela é dirigida a nós. Mas a verdade nos faz crescer, nos santifica. Porque a verdade é como um espelho que nos apresenta quem realmente somos. Os retoques que precisam ser dados em nós. Ainda que esses retoques, para serem dados, requeira que nós retiremos inclusive alguns parasitas, porque o mal é como um parasita que se instala em nós e vai sugando a vida, ainda que tenha que retirar alguns parasitas que estão nos consumindo. E a retirada desses parasitas é dolorosa, mas é necessária. É necessária para o bem. Então que os nossos ouvidos, por serem íntimos da sabedoria de Deus que habita em nós, possam saber depurar, possam saber discernir aquilo que não vem de Deus e aquilo que vem de Deus. Para que deste modo os nossos ouvidos e o nosso coração se alegrem somente com aquilo que nos leva ao céu e possam ter horror, repulsa àquilo que nos afasta de Deus, ainda que chegue até nós em forma de elogio. Que o Senhor nos ajude e nos faça caminhar sempre à luz da sua sabedoria, à luz da sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.